Estamos online, então quem está em casa, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos está em João 4. E nós vamos falar na mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E hoje nós estamos no número maior aqui de mulheres. Cuidado, homens. As mulheres estão tomando conta dos cultos. E nós vemos que tem crescido, né? A gente vê várias igrejas e nós temos visto crescer o movimento feminino. E glória a Deus, mulheres que oram, que buscam, que pregam a palavra. E que bênção poder falar hoje sobre esse encontro. O encontro de Jesus com essa mulher. E aqui Jesus está já nos ensinando algo. Que as mulheres são muito importantes no reino. Muito importantes. Nós vamos entender um pouco disso agora lendo o texto, amém? Abre então João 4 a partir do verso 1. A minha versão bíblica aqui é NAA. É o que nós vamos colocar aqui no telão. Vamos lá? Verso 1 começa assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, grave isso, era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos eles tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o senhor um judeu me pede água a mim, que sou mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E ao que a mulher respondeu: O senhor não tem nem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Então Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher disse: Senhor, verso 15, a mulher disse: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse então: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Eu não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus respondeu a essa mulher: Mulher, acredite no que lhe digo. Vem a hora que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o que não adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Até aqui, irmãos. Que texto lindo. Toda vez que eu leio esse texto, que eu escuto alguma pregação, eu vejo quão bondoso é o nosso Senhor.
E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, que o nosso Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Às vezes nós fizemos. E por que eu estou dizendo isso? Porque havia entre os samaritanos e os judeus uma divisão, uma briga, por causa da raça, da etnia deles. Um era puro sangue, vamos dizer assim, e o outro não era. Os judeus achavam que os samaritanos, por serem casados, o marido ser judeu e a mulher não judia, eles viam diferença entre eles. Então, posso dizer certamente que eles se odiavam até, a ponto de não se falarem, e muito menos um homem falar com uma mulher em local público. Mas Jesus, irmãos, esse Deus é extraordinário. Esse Deus é extraordinário. Da mesma forma que ele olhou para essa mulher, ele olhou para nós. Olhou para cada um de nós. E hoje, meu irmão, você está aqui por causa da graça do Senhor, por causa do amor do Senhor. Mas a palavra, ela diz assim, eu quero um pouco aqui na palavra com vocês, e a gente poder mergulhar no que o Senhor quer nos dizer essa noite. Ela diz assim, é necessário passar por Samaria. Alguns estudiosos diziam que Samaria era um lugar de passagem, praticamente todos passavam por ali. Todos que tinham aquela rota teriam que passar por ali. Mas Jesus, ele diz, é necessário ir lá. É necessário passar lá porque tem alguém que eu preciso falar as palavras de vida eterna. Às vezes Deus nos leva para lugares que nós não entendemos. Nos coloca em situações que nós não entendemos. Nos coloca em lugares, verdadeiramente em lugares que você pergunta assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que, Senhor, o Senhor me colocou aqui? E essa é a pergunta certa de fazer, por que o Senhor me colocou aqui? E a pergunta que eu quero fazer para vocês, o que é que vocês vieram fazer aqui essa noite? Quero que vocês meditem sobre isso e quem está em casa também. O que é que você está fazendo nesse vídeo essa noite? O que nós estamos fazendo aqui? Eu me fiz essa pergunta várias vezes. Por que eu venho cultuar? Por que eu pego do meu dinheiro e dou na igreja? Por que eu venho aqui nesse lugar? Na verdade, irmãos, nós viemos aqui porque nós fomos alcançados pelo Senhor, amém? Porque a nossa vontade não era de estar aqui. A nossa vontade carnal, na verdade, é estar fora da igreja. Eu não sei se você lutou hoje para vir na igreja, mas eu sei que muita gente luta às vezes para vir num culto. Tem que me deslocar, pegar um trânsito, como é difícil. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Então adore Ele com tudo que você tem. Com tudo que você tem. Porque é necessário que Jesus passe aqui essa noite. É necessário. Nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos mais do Senhor. E uma coisa que nós precisamos é verdadeiramente buscar Ele com todas as nossas forças nesses dias que são maus, irmãos. E João segue no verso 4, quando ele fala, era necessário passar pela região de Samaria. Então Jesus chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho, e ali ficava o poço de Jacó. E aqui uma palavra que me chamou muito a atenção, irmãos. Cansado. Jesus estava cansado. Tem alguém cansado aí? Levanta a mão aí se tem alguém cansado. Tem alguém sobrecarregado? Eu posso dizer, cansado, sobrecarregado. Jesus foi muito claro. Venham a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há descanso no Senhor, meu irmão.
Sabe, há descanso no Senhor. Mas Jesus aqui nos mostra algo. Jesus estava cansado. Jesus era o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça. Mas ele era homem. Ele era homem, ele se fez na totalidade carne. E ele cansou também, ele estava ali mostrando que o trabalho no Senhor, sim, também cansa. Não é fácil, irmãos. E nós precisamos orar mais por aqueles que estão à frente do trabalho. Porque não é fácil. Não é fácil, é cansativo, irmãos. E às vezes a gente reclama de tantas coisas. E Jesus estava ali, andando, pregando, falando da palavra, da sua palavra, curando, sarando. E é isso que ele quer fazer conosco. E às vezes a gente está tão cansado para vir num culto. A gente está tão cansado para falar do amor de Jesus. A gente se cansa tão fácil. E eu fico olhando Jesus caminhando, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha metrô. Mas ele não parava. Jesus, ele vai ao nosso encontro, irmãos. E aqui, para ficar bem claro, é ele que vai ao nosso encontro. É ele que foi ao encontro dessa mulher. Não foi nós que fomos a ele, essa é a verdade. Ele que veio a nós, cheio de graça, de amor, cheio de bondade. Ah, obrigado, Senhor. Será que você pode dizer obrigado, Senhor, no seu íntimo? Oh, obrigado, Jesus. Obrigado por isso, Pai. Nós nem merecemos isso, essa é a verdade. Mas eles estão ali, cansados da viagem. Jesus se sentou-se junto ao poço, que era por volta do meio-dia. Você imagina o sol, irmão, que estava lá naquele lugar meio-dia. Um calor absurdo. Aí eu pergunto, vamos evangelizar ao meio-dia? Vamos sair às ruas para falar de Jesus ao meio-dia? Aí vai dizer o irmão, mas está muito quente, irmãos. O sol está 40 graus. Mas Jesus não se importou com isso. Essa é a verdade. Ele tinha algo que ele precisava fazer. Uma mulher. Ele precisava chegar a essa mulher. Ele precisava ir até ela, irmãos. E isso me deixa assim, eu fico eufórico com isso, porque, irmãos, a gente foge, irmãos, quando a coisa está muito difícil. A gente arruma qualquer empecilho e não faz. Mas Jesus nos dá, mais uma vez, exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Por isso que eu digo sempre, leia as Escrituras. Você vai aprender dele que é manso e humilde. E é isso, nós precisamos ler mais, nós precisamos buscar mais, essa é a verdade. Mas ali então ele estava cansado por volta do meio-dia e nisso veio uma mulher tirar água. E Jesus lhe disse, me dê um pouco de água. E por que ele falou isso? Os discípulos não estavam ali, mas tinham um objetivo. E ele usou aquele momento, aquela situação, para poder se achegar a essa mulher. Sabe, irmãos, eu sempre peço para Deus, Senhor, me dá uma oportunidade para mim poder falar do Senhor. Porque essa água que eu e você bebemos, as outras pessoas precisam beber. Elas precisam beber. Elas precisam ouvir de Jesus. E elas vão ouvir através de cada um de nós. Porque como se converterão se não há quem? Não, tem que ser alto. Como se converterão se não há quem? Isso, para os irmãos que estão lá, ver que tem gente aqui que conhece a palavra, amém? É isso. Essa é a verdade. Como nós vamos nos converter? Como é que as pessoas vão se converter se nós não pregamos? Ah, mas irmão, ainda eu não tenho aquela habilidade, de repente que tu tem, irmão, pregue, se necessário, com palavras. Se necessário, use palavras. Pregue na sua ação, num abraço, sabe, num sorriso bem bonito, sabe, com alegria. E as pessoas vão dizer, que alegria é essa?
não sei você, mas a gente está passando por várias lutas e dificuldades, irmãos, mas eu estou muito alegre. E não porque eu estou aqui, porque esse texto, quando eu comecei a ler, ele me alegrou. Ele me trouxe algo que eu preciso passar para vocês. Essa alegria, a alegria do Senhor precisa ser a nossa força. Não é a situação que nós estamos vivendo. Não é os boletos que estão lá acumulando. Não é a falta de trabalho. Porque não deu certo aquilo que eu estava planejando. Deus está no controle. Fala para quem não está do teu lado aí, Deus está no controle. E quem está ouvindo aí, fala para quem está do teu lado, Deus está no controle. A grande questão é que nós achamos que nós vamos fazer. E aí que está o problema. Esse é o problema. Irmãos, como nós precisamos de Jesus. E essa mulher, ela até então não estava entendendo quem estava diante dela. Você já entendeu quem é Jesus na sua vida? Sim ou não? Oh, glória. Sabe, porque quando você entende quem é Jesus na sua vida, você vive uma vida em paz. Você vive tranquilo. Você dá risada sozinho do nada. E quando as coisas começam a ficar difíceis, aí tu dá mais risada, tá, Senhor? Eu sei, o Senhor quer trabalhar. O Senhor quer fazer algo diferente. A grande questão é que nós somos muito rápidos em murmurar. O povo, quando saiu do Egito, vocês conhecem a história, ele saiu, viveu maravilhas com o Senhor e logo murmurou. E era para ficar 40 dias no deserto, ficaram 40 anos. Meu Deus, por que isso? Quem sabe alguém está vivendo um deserto e não sai desse deserto, sabe por quê? Porque não para de murmurar. Nós precisamos parar de murmurar. Nós precisamos agradecer mais ao Senhor. Nós precisamos bendizer mais o santo nome de Jesus. Essa é a verdade. Então, irmãos, seguindo o texto, essa mulher samaritana perguntou a Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana. Você não sabe que nós não podemos nos falar? Você não sabe que existe uma divisão aqui de raça, porque você é homem, eu sou mulher e a gente não pode falar? Mas você vê bem, se você analisar esse texto, Jesus usou essa oportunidade e se colocou em necessidade para poder falar das palavras de vida eterna. Mais uma vez, Jesus se humilha. Mais uma vez, já bastava ele ter vindo aqui, ter se feito homem, irmão. Ele mais uma vez se humilha e diz, me dá água, eu preciso beber água, estou com sede. E a mulher disse, mas espera aí, você é judeu, eu sou samaritana. E o texto segue, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus. Você conhece o dom de Deus? Qual é o dom de Deus, irmão? Que dom o Senhor nos deu? O Filho de Deus se entregou por mim e por você, para que o Espírito Santo habitasse aí dentro de você, dentro de mim. Olha que interessante isso, nesse corpo aqui pecaminoso, cheio de defeito, cheio de coisa para resolver. Mas o dom de Deus se revelou em Jesus Cristo. E por isso nós estamos aqui. E por isso que eu não paro de pregar, irmãos. Por isso que nós não podemos parar de anunciar. Porque não são palavras, não é o lugar, não é o ambiente, não é o louvor, não são as cadeiras. É o Senhor, é o Espírito de Deus que está aqui, dentro de cada um de vocês. É isso. E é isso que tem que transbordar da gente. O que tem transbordado de você, meu irmão? O que tem transbordado de você quando você abre a sua boca? O que jorra daí, meu irmão?
Ah, Deus, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Você já pediu água viva ao Senhor? Você já pediu assim, Senhor, me enche, Senhor? Porque nós cantamos aqui, enche-me, enche-me, até transbordar. Mas isso é verdade? É verdade isso, irmãos? Será que estamos pedindo com um coração verdadeiro isso? Ou estamos aqui como os fariseus, como os publicanos que ficavam lá no templo, cheio de conhecimento, mas a Bíblia diz que o coração deles estava longe do Senhor. Onde está o seu coração hoje, nesse momento? A Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. E a gente tem um louvor que a gente canta também, eu encontrei o meu tesouro. Encontramos mesmo? Porque vem a primeira luta, a gente murmura. Vem a primeira dificuldade, a gente reclama. A gente já fala mal de alguém. Será que verdadeiramente fomos encontrados no nosso poço tentando achar água para saciar nossa sede? Ou estamos ainda tentando saciar nossa sede com as coisas aqui da terra? Se nós buscarmos, irmãos, saciar a nossa sede no Senhor Jesus, não vai faltar nada para a gente. Nada vai faltar. Você vai se alegrar em tudo, tudo vai ser uma alegria. Mas irmão, tu não sabe o que eu estou passando. E Jesus? Você já contabilizou o que ele passou para que você estivesse aqui? Para que você que está aí olhando, assistindo agora no YouTube, estivesse olhando agora essa pregação, você sabe o que ele passou? Você conhece a vida de Jesus? Quando a gente mergulha na palavra, a gente vê que a gente é miserável, pecadores que somos. Como disse o apóstolo Paulo dos pecadores, eu sou o pior deles, o homem que mais andou, que mais pregou. Escreveu muitos livros aqui dessa Bíblia sagrada que nós temos aqui para poder nos alimentar, irmãos. E ele disse, dos pecadores eu sou o pior de todos. Porque quando você começa a entrar na palavra de Deus, você vê o quão você precisa beber dessa água, essa água viva. Sabe, ficamos nos alimentando de várias coisas. Ficamos ali achando que o dinheiro vai suprir as nossas... eu vou dormir. Se eu tenho dinheiro na conta, eu durmo em paz. Mas se eu não tenho, eu já não consigo nem dormir. Eu vou dizer para vocês, uma época eu era assim, irmãos. Eu ficava, sabe, atucanado, que nem diz o gaúcho aqui. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer amanhã? Eu ficava assim pensando, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Não dorme. Não consegue descansar no Senhor. Quantos aqui estão descansando no Senhor? De verdade. E se você não levantou a mão, você vai descansar no Senhor. Porque essa palavra hoje vai fazer que você descanse no Senhor. Porque você vai entender que tudo é por Ele, é para Ele. Todas as coisas. Romanos fala isso. Tudo. Nosso culto aqui é para Ele. Essa palavra que está sendo pregada é para exaltar o nome de Jesus, que foi até essa mulher, que vem hoje ao nosso encontro. Ele vem aqui agora, irmãos, ao nosso encontro, do nosso pecado. E Jesus, mais à frente, ele diz, cadê teu marido? Porque ela diz, eu quero beber dessa água, me dá dessa água. E ele pergunta, cadê o teu marido? Era necessário, irmãos, que Jesus tocasse no pecado dessa mulher. É necessário, irmãos, que Jesus toque no nosso pecado. Porque nós precisamos nos arrepender, irmãos. Sem arrependimento não há salvação, não há. Não tem salvação. Nós precisamos reconhecer onde nós estamos errando, como aquela mulher adúltera que chegou aos pés de Jesus e disse, mestre, eles querem me apedrejar, e ele disse, quem nunca pecou, que atire então a primeira pedra.
Foram largando as pedras um a um. E, irmãos, não ficou nenhum para contar a história. Quando ele disse, levanta tua cabeça e olha aí. Cadê os teus acusadores, mulher? Cadê os teus acusadores? Nem eu te acusarei, diz o Senhor. Estão perdoados os teus pecados. Vá e não peques mais. A grande questão é que quando nós temos um encontro verdadeiro com o Salvador, nós não vamos mais pecar. Ah, mas irmão, é difícil. Você vai fazer de tudo para não pecar. Você vai buscar agradar a Deus, não a tua vontade. A grande questão é que gostamos de alimentar a nossa carne. E essa mulher, ela procurou em vários maridos. A Bíblia não diz como foi a separação e o porquê, mas eram 5 maridos, foram 5 casamentos. E ela teve 5 relacionamentos que não deram certo, e ela foi trocando, e o 6º relacionamento dela não era o marido dela. Nem marido era. E Jesus, então, ele toca na ferida. E a palavra, ela nos fere, irmãos. Ela nos faz sangrar, para que a gente possa ser curado pelo Senhor. Para que a gente possa ser transformado pelo Senhor. Então, essa mulher, irmãos, ela vê a necessidade de beber dessa água. Mas ela tenta fazer algo. Ela tenta fazer algo que eu escrevi aqui. Ela disse, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse agora que você tem, não é seu marido. O que você disse agora é verdade. Agora você está confessando. Aqui Jesus nos ensina algo, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, mas nós temos que confessar eles. A confessar e abandonar. Nós precisamos fazer isso. E Martinho Lutero diz algo. A Isa vai colocar aí. A gente consegue ler bem alto? Leiam comigo, pode ser? O reconhecimento do pecado. O reconhecimento do pecado é o começo da salvação. Que coisa linda. Mas como é difícil reconhecermos o nosso pecado. Eu vejo, irmãos, que a gente luta muito com isso. Por isso que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Que glória! E aí a gente vergonha, aí o inimigo vem e diz, não fala nada, tu vai ser envergonhado, olha só, já abriram para todo mundo. Busque alguém com caráter, que seja fiel a Deus e confesse os teus pecados. E não volte mais a pecar. É isso que o Senhor está nos dizendo. Mas a mulher, ela tenta fazer algo que nós somos muito bons em fazer. Quando nós somos confrontados, nós fizemos como essa mulher. E nós vamos ler no verso 19. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta, porque o Senhor revelou o meu pecado. Nossos pais, eles adoravam, e ela muda de assunto. A gente adora mudar de assunto, irmãos, quando a gente está sendo confrontado. Os nossos pais, eles adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ah, irmãos. E aí ela muda de assunto. E Jesus responde a ela no verso 20. Senhor. Ele não deixa passar, ele disse, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus responde no verso 21. Mulher, acredita no que lhe digo, vem a hora e que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoraram o que não conhecem. Vocês estão adorando um Deus desconhecido. Irmãos, quantas pessoas estão adorando a deuses desconhecidos, irmãos?
Deuses que foram até plantados em cima de altares sagrados onde não deveria ser. Por isso que eu digo, a pregação da palavra, ela precisa acontecer. E ela começa por mim e por você. Não só aqui em cima, mas dentro da nossa casa. E da nossa casa para o nosso vizinho, e do nosso vizinho para o nosso trabalho, e do nosso trabalho para a faculdade, e assim vai. Você foi chamado para isso, como um missionário, para pregoar, sim, se fazer conhecido a palavra de Jesus. E aí, o que estamos falando? Como estamos falando? Se estamos falando. Então, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Existe uma procura do Senhor, Ele está olhando para a terra, e Ele está vendo aqui nessa igreja adoradores verdadeiros, que o adoram em espírito e em verdade. Será que o Senhor, quando olha para cá, Ele vê e encontra adoradores verdadeiros? Será que quando Ele olha para mim, verdadeiramente eu sou um adorador? Será, irmãos, que nós temos adorado o Senhor como se deve adorar? Porque são esses que o Pai procura, irmãos, para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí a mulher diz assim, no próximo verso: eu sei que virá o Messias, porque a gente está aguardando também, mas Jesus está dizendo: você está adorando errado. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí a grande revelação de Jesus para essa mulher, porque até então ela não tinha entendido quem era que estava na frente dela. Quantos anos, irmãos, estamos dentro da igreja e parece que não entendemos quem está diante de nós. Ficamos dormindo no ponto, como eu costumo dizer. Essa é a verdade. E ficamos para trás. Dormindo no ponto. Ah, Senhor. Eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ah, e ele disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, olha que rápido, irmãos. Ela abandonou tudo. Ela deixou aquilo que prendia ela, cântaro. Ela jogou no chão e ela saiu correndo. Ela saiu correndo, irmãos, correndo, para anunciar o que tinha acontecido com ela. Esses dias me perguntaram: tu tá sempre gravando um vídeo, tá sempre falando de Jesus, eu vejo ali. Por quê? Eu disse: porque eu bebi de uma água, irmão. Se tu beber, tu nunca mais vai ter sede. Eu bebi de algo que você tem que beber. Quantos drinks ofereci na rua? Agora eu ofereço a água viva. E você foi chamado para oferecer essa água. Essa água, irmãos. Essa água viva que deveria transbordar de dentro de nós. Deveria estar transbordando.
de dentro de nós. Deveria. Mas muitas vezes não está. Então ela disse: venham comigo e vejam, no verso 29. Um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma, porque eles foram buscar comida. Mas Jesus lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Que lindo isso, irmãos. Será que nós estamos dispostos a realizar a obra do Senhor aqui na terra, enquanto estamos aqui? No verso seguinte, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Aqui, bem provável, irmãos, a mulher já estava vindo com uma multidão. A mulher cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus, chegou na cidade e arrastou uma multidão. E aí Jesus olha para os seus discípulos: vocês falaram que a colheita demorava 4 meses, não é? Olhem, levante a cabeça. Os campos estão prontos. As pessoas precisam ouvir, irmãos, da palavra de Deus. Mas nós precisamos transbordar desse rio. Esse rio de água viva. Esse rio que não termina, que não tem fim. A gente precisa transbordar dele. E quantos de nós estão dispostos a gastar e se deixar gastar por isso? Quantos de nós estamos dispostos a essa colheita? Ele diz: eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. E quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Porque aqui quem semeou foi Jesus. Mas ele está dizendo: colhe. Muitas vezes vai acontecer isso, a gente não vai entender. A gente vai falar do amor de Jesus para alguém, a pessoa não vai vir naquele momento, mas vai chegar outra pessoa e vai vir, mas você também fez parte. Você jogou a semente. Não pare de lançar a semente. Fala para o teu irmão: não pare de lançar as sementes. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Vejam, irmãos, o testemunho. Testemunho. Você só pode ser testemunha de algo ou de alguém se você presenciou algo. Interessante. Quantos aqui já presenciaram um encontro verdadeiro com o Senhor? Então você pode testemunhar isso. Essa é a verdade. E essa mulher testemunhou isso. Ela disse: eu encontrei. Tem um louvor que a gente canta. A gente tem encontrado. A gente encontrou ou não o nosso tesouro. Aquilo que é mais precioso para cada um de nós. Sabe, irmãos, a gente precisa entender o que o Senhor está falando conosco. Muitos creram nele por causa deste testemunho. Mas também, a palavra diz
que quando, no verso 40, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, eles pediram que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali mais 2 dias. E muitos outros creram nele por causa do quê? Vamos ler junto? Por causa da palavra de Jesus. Não foi por causa dos milagres. Às vezes nós buscamos a Jesus por causa de milagre, por causa de uma profecia. Mas o que nos transforma é a palavra de Jesus. Quando a palavra de Jesus encontra corações dispostos a obedecer, aí sim, aí a sua vida é transformada. Aí há um encontro transformador. Então, quando nós entendemos isso, quando nós cremos na sua palavra, né, a nossa vida começa a ser diferente, bem diferente. E eu posso dizer com toda certeza que eu tenho desfrutado disso, irmãos. E dizia uma mulher: agora não é mais por causa que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ah, esse Jesus é maravilhoso, não é, irmãos? O Messias está falando com vocês essa noite. E nós precisamos largar o nosso cântaro, sabe? Nós estamos tentando buscar água, saciar a nossa sede com as coisas, saciar os nossos desejos carnais com coisas carnais. E o que o Senhor está dizendo para a gente essa noite: abandone. Confesse, se arrependa e abandone. Faça isso e você vai verdadeiramente viver algo sobrenatural da parte de Deus. Essa é a verdade. A verdade é que essa mulher, ela teve um encontro com Cristo. Ela virou uma testemunha viva do que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida e na vida dessa mulher. Não tenha vergonha de dar o teu testemunho. Não tenha vergonha de dizer de onde Deus te tirou. Use o seu testemunho para pregar. Ah, mas eu não tenho conhecimento teológico, de repente, que nem o irmão está estudando. Não tem problema. Dá o teu testemunho. Fala do que Jesus está fazendo na tua vida. E você vai ver que as pessoas vão querer dizer assim: onde é que é essa fonte? Onde é que é? Onde é que eu vou beber dessa fonte? Sabe, irmãos? É isso. E eu escrevi algo para concluir aqui. Vou chamar o irmão aqui para louvar. Mas eu escrevi algo para a gente concluir, que é o seguinte: quem encontra Jesus não consegue ficar calado. Não consegue ficar calado. Não vive mais da mesma forma e é transformado pelo agir do Espírito Santo, que agora habita neste, que habita em você, que habita em mim. E essa mulher, o que ela evitava, que eram as pessoas, agora ela se tornou um campo missionário. Uma missionária. E a cidade, ela é impactada pelo testemunho real dela de transformação. Jesus está disponível a todos. Independentemente do passado de cada um aqui, não importa o seu passado, meu irmão. Mas sim, se arrependa. Que teu arrependimento ele seja verdadeiro e que você tenha uma disposição verdadeira em mudar. Porque o Evangelho, ele transforma, ele restaura e ele envia. Por isso que eu amo esse Jesus. Feche teus olhos, orar com você. Quero orar com quem está online. Antes de encerrar, agradecido por esse texto, agradecido porque o Senhor tem sido bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou, Pai, lá no nosso poço,
Nós estávamos tentando saciar nossa sede. Nós estávamos tentando nas coisas, no dinheiro, nos prazeres, nas pessoas. Mas existe sim uma água viva que enche o nosso ser por completo. Aquele vazio que existia dentro de nós, agora não existe mais, Pai. Porque o Senhor nos preenche por completo e nós não precisamos mais, Senhor, buscar em outros lugares, em outras fontes, nós não precisamos mais. Porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos amou, o Senhor não nos julgou, o Senhor se entregou por cada um que está aqui, Pai, para que a gente pudesse receber e beber dessa água, e essa água, ela vem agora transbordar como um rio, atingindo as pessoas que estão ao nosso redor. Faça isso conosco, Pai. Faz isso com a tua igreja aqui no Rio Grande do Sul, a tua igreja no Brasil. Faz isso, Senhor, que os meus irmãos transbordem de Ti. Que eles se alegrem, se for apenas com a Tua presença, se estiver faltando tudo, eles se alegrem, Pai. Que eles possam Te glorificar sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que eu Te peço, Pai. Eu oro agradecido por esse culto. Em nome de Jesus. Fiquem em oração, irmãos. Nós vamos adorar o Senhor. E depois nosso irmão finaliza o culto. Jesus.